Nós estamos celebrando nessas quartas-feiras esse tema, nas águas do Espírito, e eu tenho o privilégio hoje, depois de algumas quartas-feiras, poder ministrar a você em nome de Jesus. João, por gentileza, abra sua Bíblia. João, puder recuar um pouquinho o ganho, eu te agradeço. João capítulo 5. Eu estava fazendo algumas coisas essa tarde, pensando em estar aqui com os irmãos. Uma pessoa que chamei não pôde vir hoje, não pôde estar aqui. Então estava pensando no que ministrar diante desse tema, nas águas do Espírito, e pensei em alguns assuntos, em alguns episódios, mas eu quero me firmar nesse aqui. João capítulo 5. A partir do versículo 1, um texto igualmente muito conhecido, e com certeza o Senhor tem muito a aplicar no meu coração, no seu, na minha vida e na sua vida igualmente. Depois disso, depois da cura do oficial do rei, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus foi a Jerusalém, subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu ou hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres? Ou queres ficar são? Eu já peguei aqui o embalo lá do cego. O que queres que eu te faça, né? Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu para sua casa. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém a palavra? Amém. Ore comigo. Pai querido, nós nos dobramos, Senhor, nos submetemos à Tua palavra e nos assentamos à mesa que o Senhor tem preparado para nós nesta quarta-feira. Mais uma vez nós queremos celebrar este tema nas águas do Espírito e dizemos ao Senhor que nós queremos nos envolver com o Senhor e com as coisas do Senhor. Queremos estar envolvidos com as coisas do Senhor, com o Senhor na nossa vida. Senhor, olha para mim, olha para o meu irmão, para a minha irmã, olha para todos nós agora e veja, Pai, e vendo, nos fale daquilo que ainda nos prende, daquilo que nos impede, daquilo que embargos na nossa vida, são embargos na nossa vida que trazem entraves a nós e não nos permite ir além nesse propósito lindo, maravilhoso, nessa obra tão grandiosa que o Senhor começou na nossa vida. Eu quero te agradecer por estar junto aos meus irmãos no templo, celebrando ao Senhor, igualmente diante de pessoas em suas casas que estão celebrando, em seus ambientes que estão celebrando este culto, meu Pai, agora em tempo real, ou qualquer outro dia e horário, celebrando a Tua palavra, celebrando o culto ao Senhor.
que toda a bondade do Senhor esteja ministrando a vida de cada um de nós e que nos encontremos diante desta plenitude que jorra diante de nós para celebrarmos todo o poder de Deus na nossa vida. Quem crê e recebe, diga amém. Como disse, é um privilégio estar aqui com você e poder celebrar esse tema nas águas do Espírito. Eu estou com você diante de uma circunstância, diante de um momento de Jesus que está, depois de celebrar um grande milagre na vida de uma pessoa, subiu de novo a Jerusalém para que pudesse celebrar uma das festas dos judeus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está subindo para celebrar uma festa em Jerusalém. Como será que Jesus foi a esta festa? Como que uma pessoa vai a uma festa? Triste, na verdade? Uma pessoa sobe a uma festa triste, aborrecido, não é assim? Você já foi convidado para uma festa? Que tinha comida, tinha alimento, tinha pessoas que você conhece, pessoas que você gosta. Você sai para ir à festa já triste, não é assim? Sim ou não? Como que você vai a uma festa? Então, nem sempre a pessoa volta da festa alegre, né? Porque às vezes a pessoa come demais, passa mal, não tem gente que come demais, se alimenta demais. Então tem gente que não sabe se comportar em algumas festas. E Jesus está aqui junto, na festa, junto aos judeus, em Jerusalém, celebrando algo específico, que a Bíblia diz que em Jerusalém havia, junto à porta das ovelhas, dentre as várias portas, a gente teve o privilégio de celebrar tempos atrás, dias atrás, a leitura, o estudo do livro de Neemias, e a gente então passou por esse momento da restauração das portas de Jerusalém, e uma delas é a porta das ovelhas, e a Bíblia está dizendo que junto ou próximo à porta das ovelhas havia um tanque, e em hebraico, na linguagem dos hebreus, esse tanque chamado Betesda, que quer dizer casa da misericórdia, ou lugar onde a misericórdia é exercida, era o nome do tanque. E a Bíblia diz que esse tanque tinha 5 alpendres, 5 degraus, que fazia com que as pessoas pudessem chegar às águas do tanque. E lembrando aos irmãos que a questão da existência desse tanque, junto à porta das ovelhas, era por uma razão muito específica. Era ali que os animais do sacrifício eram lavados para ir para o sacrifício no templo. E neste lugar havia uma expectativa diante da multidão que se reunia naquele lugar. A Bíblia diz, dentro desse evento que eu estou compartilhando com você, que havia uma grande multidão de pessoas. E junto a esta grande multidão, o versículo 3 diz que havia uma qualificação nesta multidão, nesta grande multidão. Olha só o versículo 3. Junto aos alpendres, em cada alpendre, em cada degrau, em cada nível ali, havia jazendo grande multidão de enfermos. Preste atenção nesta palavra jazia. Estava ali, ficava ali, não saía dali. E esta multidão de enfermos que ali estava, e o versículo qualifica esta multidão de enfermos como cegos, coxos, paralíticos. Ou seja, pessoas com as mais variadas enfermidades, e segundo entendemos no texto, enfermidades que eles não conseguiram curar com os métodos humanos, eles não conseguiam solução com os métodos humanos. Então, essa grande multidão de enfermos estava junto aos alpendres desse tanque chamado Betesda, lugar da misericórdia, casa da misericórdia, e a razão deles estarem ali é porque eles tinham necessidades, tinham circunstâncias em suas vidas que eles não conseguiram resolver em nenhum outro lugar. Então eles iam para aquele lugar, porque naquele lugar havia algo miraculoso. O que a Bíblia nos informa? Eu já quero lhe dizer que algumas pessoas dizem que esta passagem, esse texto, era uma lenda, que isso aqui nunca aconteceu, que isso era uma imaginação de alguém. Só que eu quero refutar com o próprio texto. Primeiro, a Bíblia diz que havia,
Então havia. A Bíblia diz que grande multidão de enfermos ficava ali nos alpendres, nos vários alpendres. Então é uma verdade. Nós estamos diante da palavra de Deus. Em nenhum momento João diz que isso era uma lenda. Em nenhum momento o texto sagrado diz que isso era uma lenda. Mais uma coisa, Jesus chega para o paralítico e pergunta: o que você quer? Ele então diz o que ele quer ficar são, que ele quer ficar curado da sua dificuldade. Ele conta a história que quando o anjo desce para agitar as águas, ele tenta ir, e outro entra nas águas primeiro do que ele, e Jesus não diz: você não está vendo, rapaz, você é um tolo, você não está vendo que ninguém é curado aqui? Jesus em nenhum momento diz isso. E outra coisa que eu quero lhe asseverar: esse homem tem 38 anos enfermo, paralítico, e a Bíblia diz, não diz que ele estava 38 anos ali, mas a inspiração da Escritura, o contexto, vai nos levar a entender que ele está ali há algum tempo. E quando ele diz para Jesus, ele se expressa da seguinte maneira: quando o anjo desce e agita a água, e eu tento ir, outro desce antes de mim. Então, se outro descia antes dele, porque o que se diz aqui no texto é que aquele que primeiro tocasse as águas era curado, então alguém descia, alguém tocava as águas primeiro do que ele. Então alguém subia das águas curado, porque senão aquele homem, além de coxo, era um tremendo tolo. É um tolo coxo, um coxo tolo. Por quê? Porque ele vê pessoas descendo e não vê ninguém subindo curado. Então seria ilógico dentro do texto. Você pode entender o que eu estou falando? Então eu estou primeiro refutando o que as pessoas dizem que não havia. Então havia sim, havia cura ali sim, um anjo sim descia, movia as águas, e aquele que primeiro tocasse as águas era curado, porque aquele homem estava ali há algum tempo. E o que fazia, o que inspirava ele a ficar ali, permanecer ali, tentando chegar às águas primeiro que todo mundo, para receber a cura dele, é porque ele via que pessoas eram curadas ao longo do tempo. A Bíblia não diz do período, da periodicidade que o anjo descia. Olha, toda segunda-feira ele desce. Olha, uma vez por semana, é uma vez por mês, é uma vez por ano. Não diz. Mas diz que quando o anjo vinha e mexia, revolvia a água, fazia movimento nas águas, era o sinal que todo mundo esperava para chegar. Agora, se eram 5 alpendres e eles tinham níveis diferentes, significa dizer que quem estivesse no alpendre mais próximo do espelho d'água era beneficiado, sim ou não? Preste atenção no que estou falando, porque provavelmente eu me utilizo de algo que estou falando a vocês para a gente pensar em relação às coisas espirituais que estão diante de nós e que a gente precisa ver, que a gente precisa saber, que a gente precisa se envolver e que a gente precisa crer. Amém ou não amém? Então, a Bíblia então nos fala que junto a esse tanque jazia, permanecia ali grande multidão de enfermos, e eles esperavam algo acontecer, eles esperavam o movimento das águas. Eles estavam bem atentos àquilo ali, porque aquilo ali traria grandes resultados. Nós estamos numa campanha, como é que é o nome da campanha mesmo? Um propósito? É isso aí mesmo, meu irmão, isso aí mesmo que você pensou, nas águas do Espírito. É isso aí mesmo que você pensou bastante nas águas do Espírito. Diga, nas águas. Você não vai esquecer mais, diga, nas águas. Vira para a pessoa que está perto de você, olhe bem sério e diga, nas águas. Então, o primeiro elemento você não vai esquecer, é nas águas. E não olhe para o seu irmão e fale assim, você está dentro da água. Não é isso não. Diga, nas águas do Espírito. O que isso quer dizer? No movimento do Espírito, no mover do Espírito. Jesus se depara com uma mulher no capítulo anterior, ao capítulo 4 de João. No capítulo 3 ele se depara com Nicodemos, e é um assunto em sequência, em cadeia. Ou seja, o Nicodemos queria saber de Jesus o que ele poderia fazer, como ele poderia reagir na sua vida,
para de alguma forma tocar nos dons de Deus e ser tocado pelo Senhor. E Jesus diz para ele diz para Jesus: tu és mestre em Israel. Aliás, ele diz: tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se o Senhor não for com ele. E Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele reitera: você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água do Espírito, porque se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de coisas diferentes. Ele está falando primeiro uma coisa: ver o reino de Deus. Existem muitas pessoas que não entram no reino de Deus, ou não permitem que o reino de Deus entre em sua vida, porque eles não estão vendo o reino de Deus. Então o Senhor está mostrando, revelando para nós, revelando para cada um de nós, principalmente nós que nos assentamos à casa de Deus, temos a Bíblia na nossa mão e podemos celebrar a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras. Nós estamos vendo o reino de Deus. O reino de Deus está sendo mostrado a nós para aguçar o nosso apetite espiritual. Para quê? Para que a gente tenha desejo de se envolver com isso. Quem lê a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus no coração, é despertado um desejo interior de se envolver com as coisas de Deus. Agora, se a pessoa não lê, se ela sequer pensa, se ela não presta atenção, se ela não para ouvir, quando é que vai nascer no coração da pessoa um apetite de que este reino esteja movendo a sua vida? Então, Jesus reitera a Nicodemos: olha só, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água do Espírito, para que você precisa nascer, ter um novo nascimento na sua vida. E ele mesmo que diz: tu és mestre em Israel, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O mesmo Senhor diz para ele: mas você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele diz: tu és mestre vindo de Deus, tu és Senhor vindo de Deus, tu és professor vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E aí, então, Jesus explica para Nicodemos que ele deveria fazer, como era o tratar de Deus na vida dele. E ele, então, não reconhece: como que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus fala: Nicodemos, tu és mestre em Israel. E não entende o que eu estou te dizendo? Porque há uma diferença em ser mestre vindo de Deus e ser mestre em Israel. Há uma diferença da cultura do céu e da cultura da terra. Há uma diferença daquilo que está em cima e das coisas que estão embaixo. Jesus, no capítulo 8 do mesmo escrito de João, disse: eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou de cima e vim trazer o que está de cima para vocês entenderem o que é a revelação do meu Pai. Mas eles tinham grande dificuldade em pensar nas coisas de cima, porque estavam muito ligados às coisas da terra. O evangelista Louvis, rebaixado para presbítero aqui hoje, e eu falei: podia ter rebaixado para diácono de uma vez, na verdade, na visão do pastor Enéas, disse aqui sobre essa questão, que às vezes nós estamos tão ligados em coisas aqui, que a gente tem tanta dificuldade em pensar nas coisas que são de cima. E deixa eu lhe falar uma coisa: o milagre que cada um de nós precisa está intimamente ligado às coisas que são de cima. O milagre que você precisa na sua vida não está ligado em nada da terra, está ligado em cima. É de cima que vem a bênção para você, é de cima que vem o milagre para você. Vamos relembrar de novo o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, a segurança de Israel, contra a guerra, contra a invasão. De onde me virá o socorro? Não vem dos montes. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe o que ele está dizendo? Que o socorro dele vinha do Senhor, que fez os montes. Mas aqueles montes, embora foram feitos pelo Senhor, não lhe davam plenamente segurança. As coisas que estão aqui foram feitas por Deus, mas elas não trazem segurança em si para nós. Por quê? Porque o nosso socorro vem daquele que fez todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando nós somos despertados a isso, o milagre já começou a acontecer. Então, você pode sair daqui hoje, a sua bênção não acontecer de uma forma concreta, explícita e visível para você, mas eu profetizo dizendo: o seu milagre já começou a acontecer. Por quê? Porque você está crendo na palavra, e a palavra vai alavancar o seu milagre. Amém ou não amém? E no capítulo 4, o Senhor Jesus se depara com a mulher junto ao poço de Jacó. E ela vai tirar água do poço de Jacó. E ele pede a ela:
mulher, dá-me de beber. Ela explica a razão cultural, religiosa. Eu sou samaritana, você é judeu, você não pode falar comigo. Ainda mais, ela diz, eu sendo mulher, nós não temos contato, nós não podemos conversar, ainda mais aqui no lugar sozinho, eu com você. E Jesus disse, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu que lhe pedirias, ele te daria da água viva. E ela disse, água viva? Tu não tem como tirar, o poço é fundo. Da onde você tem água viva? Você é maior que o pai Jacó, que cavou o poço com os seus servos, bebeu dele, os seus servos beberam, o gado bebeu. Você é maior que ele. Jesus diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque aquele que beber da água que eu lhe der, que nunca mais vai permitir a sede chegar, porque essa água que eu vou dar, se fará na vida desta pessoa uma fonte, para jorrar para a vida eterna. Jesus não singularizou a bênção, Jesus não singularizou o milagre, Ele generalizou, Ele abriu um precedente para esse milagre acontecer aqui agora. Ele disse, Ele não circunstanciou a época, Ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o resultado dessa água vai ser provocar na vida desta pessoa a expectativa certa da vida eterna. E quando nós estamos fitos na vida eterna e ligados nas coisas espirituais, as humanas, embora continuem na mesma intensidade, tenacidade, elas diminuem a dor e a importância, porque nós estamos mais ligados no céu e nós não estamos muito ocupando com aquilo ali. Quem aqui já tomou vacina, injeção? Quem já? Aquelas agulhas que parece que entra de um lado do braço e sai do outro. Tem umas que parece que entra aqui e sai aqui do outro lado, tão ferrenha que elas são. Você vai tomar vacina e já fica, ai. Quanto mais tenso, quanto mais enrijecido o músculo, a musculatura do corpo, mais dói. Agora você fica lá, assoviando, olhando para o outro lado. Ué, já acabou? Sim, porque você não se concentrou na dor. Você se desconcentrou daquilo ali, colocou sua mente em outra coisa. Vai tomar uma anestesia na gengiva, como diziam os antigos do tempo proibido de volta, gengiba, né? Você fica assim tenso, meu Deus, parece que a sua gengiva é um muro, parece que a injeção, a agulha é uma broca, tem uma bitoneira que vai entrar na sua gengiva. Por quê? Você está tenso. Agora, se você fica calmo, tranquilo, de repente o anestesista enfia aqui a agulha, sai do outro lado tranquilo, sem dor. Mas a tensão das coisas e dos fatos, das expectativas, cria em nós uma barreira que nos faz ainda sentir, que não nos protege. Foi por isso, e é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Eu sei que cada um de nós traz em si questões e coisas que precisam de solução. Você não está aqui por isso. Você não veio aqui por isso. Você veio aqui para louvar a Deus. Você veio aqui para cultuar o Senhor. Vira para a pessoa que está perto de você e diga, você não veio aqui por isso. Você veio para louvar o Senhor. Fala aí. Claro, a gente veio para louvar a Deus, mas não vamos nos enganar. Enquanto louvamos ao Senhor, nós trazemos conosco, está presente em nossa vida, as nossas situações, as nossas coisas que precisam de solução. E nós somos inteligentes, já entendemos que enquanto cultuamos ao Senhor, é improvável que a gente saia do culto, da presença do Senhor no culto, sem levar alguma coisa que Deus liberou para nós. Nós já sabemos disso, sabemos ou não sabemos? Quando nós desconcentramos do problema e nos ocupamos em adorar o Senhor, nós sabemos que o Senhor está liberando coisas para a nossa vida, amém ou não amém? Então hoje sim começa um grande milagre na sua vida. Diga para quem está perto de você, hoje começa um grande milagre na sua vida. E eu e você sabemos que aquela mulher que foi à beira do poço ou ao poço para tirar água, levou o cântaro, ela voltou sem o cântaro. Ela deixou o cântaro junto à fonte. Por quê? Porque exatamente naquele momento a água que ela foi buscar era menos importante
do que a água que ela estava levando. Já tinha entrado nela a fonte, ela já tinha bebido da água de Jesus, e já estava fazendo nela uma fonte que jorrava para a vida eterna. E a evidência mais clara, mais patente, nítida, é que ela desprezou, esqueceu o cântaro. E aí, imaginou ela chegando em casa, o camarada lá que ela estava lá como marido dela, como companheiro, que na verdade nem era muito marido assim, como Jesus disse, deve ter perguntado para ela: cadê a água que você foi buscar? Aí ela deve ter se lembrado do cântaro que ela deixou junto à fonte humana. Por quê? Porque o cântaro que era ela, a vida dela, o ser dela, esteve diante da fonte verdadeira, que produz vida, e vida com abundante, vida transbordante, vida eterna. Amém ou não amém? É para isso que a gente veio aqui cultuar o Senhor. E ela levou daquela água, aquela água transformou a vida dela, a palavra de Cristo transformou a vida dela. E agora, nesse próximo capítulo, que é o 5, a gente se depara com um homem que está junto de águas paradas, é um tanque d'água, não tem movimento nele. E ele está aguardando o movimento nele. O Nicodemos, no capítulo 3 de João, soube do novo nascimento. A mulher samaritana experimentou o novo nascimento junto ao Senhor Jesus. E está aqui um homem, por certo hebreu, por certo judeu, porque estava em Jerusalém, cria naquilo que estava para acontecer ali, estava ali para receber algo, mas as águas que estão diante dele são águas paradas, e ele precisava que alguém movimentasse a água que estava ali, que nem era dele, que nem estava dentro dele, que estava fora dele, que estava distante dele, mas que ele almejava aquela água. E um fato interessante aqui, que ele não queria aquela água parada. Por quê? Porque aquela água parada não fazia nada. Mas quando vinha um elemento celestial e movia aquelas águas, ele sabia que quando do céu descia alguma coisa para movimentar o que estava parado na terra, um milagre era liberado. Eu digo para você que quando do céu vem algo para movimentar o que está parado na terra, o milagre começa a acontecer. Eu estou aqui agora, neste dia maravilhoso, nesse dia de celebração, nas águas do Espírito, diante desse propósito, para lembrar você que qualquer coisa que estiver paralisada na sua vida, se descer do céu, alguém, algo, poder, uma palavra for liberada do trono de Deus para movimentar isso que está parado, o milagre vai começar a acontecer hoje na sua vida. E na verdade o milagre já começa a acontecer na minha vida quando eu ouso acreditar que Deus tem interesse em realizar alguma coisa. E eu e você não temos motivo algum para duvidar que o Senhor que nós viemos cultuar não tenha interesse em algo na minha vida, não tenha interesse em algo na sua vida. Despreze algo na nossa vida. O tempo que dura entre aquilo que precisa ser realizado e o milagre efetivo é o tempo que o Senhor espera que a gente mude de postura, que a gente pare para servi-lo, para adorá-lo e mostrar no mundo espiritual que nós não o servimos por conta daquilo que a gente precisa de solução. Nós o servimos porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é grandioso. É claro que a gente o adora, a gente o glorifica por conta das suas bênçãos, não é? Por conta da sua misericórdia em nossa vida, mas nós o servimos muito, muito antes por conta da sua grandeza, muito por conta dele ser Deus, estar entronizado no nosso coração, sim ou não? Então quero lhe dizer, pelo texto que li, estou compartilhando com você, que é razoável compreender a partir de mim e chegando até você, ou a partir de você chegando até a mim, que sim, existem algumas coisas meio paradas em nossa vida, e não quer dizer que elas precisam ficar como estão. Alguns de nós supervaloriza essa coisa parada. Por quê? Porque nós entendemos ser uma grande necessidade. Alguns de nós não supervaloriza tanto. E alguns de nós já até nem acredita que alguma coisa possa acontecer nesta área, porque talvez pensando
chega à conclusão: meu tempo já passou. Mesmo que isso acontecesse agora, que serventia teria? Mas o Deus que renova o nosso coração, que renova a nossa esperança e que não está limitado ao tempo, nem preso como eu e você estamos nas nossas circunstâncias humanas, Ele é Senhor sobre tudo. E é a Bíblia quem diz que Ele muda os tempos e as estações, que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder. É o Senhor que, se quiser, transtorna tudo. Ele vai trazer, ou Ele pode trazer um grande calor no inverno, Ele pode fazer as folhas caírem em plena primavera, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus que multiplica, Ele é o Deus que soma, Ele é o Deus que divide, Ele é o Deus que subtrai, Ele é o Deus que confunde a ciência exata da matemática, porque Ele não está detido, Ele não está aprisionado em questões humanas. Ele é o Senhor que do nada faz tudo, como diz, e eu gosto também: abre porta onde não tem porta, sustenta 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Ele é o Deus que manda o sol parar, na verdade o sistema solar parar, para operar um grande milagre e trazer beneficência ao seu povo. Este é o mesmo Deus que está aqui, que eu sirvo e que você serve, e não vamos limitar o seu poder, porque Ele extrapola qualquer maneira da gente pensar. Mas eu quero reiterar o que falei, parece que domingo passado ou no outro domingo a vocês, lembrando de Efésios 3:20, que Ele faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, mas não despreze isso, segundo o poder que em nós opera. Porque se esse poder não operar em nós, para a gente ver aquilo acontecer, talvez a gente não compreenda que veio da mão de Deus, que veio do Senhor. Existem coisas que eu posso fazer, existem outras coisas que só Deus pode fazer. Exemplo, se a Samia vier aqui agora tocar o teclado, Deus não vai mandar o anjo para tocar. Mas se ela não vier, quem sabe desça o anjo músico aqui para fazer isso. Mas ali já está o anjo vindo aqui, já vai tocar, e é uma bênção para nós, sim ou não? Existem coisas que você pode fazer. E aqui dentro do texto, existia algo que aquele homem podia fazer. Você vai dizer: não, o texto está dizendo que ninguém o ajudava a chegar. Mas a Bíblia diz que ele tenta, mesmo sabendo que alguém vai chegar antes dele. A Bíblia está dizendo que ele não desiste de fazer a sua parte. Você já desistiu de fazer a sua parte? Você vai desistir de fazer a sua parte? Como é que está seu coração? E o texto diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E quando a água era agitada, ela deixava de ser uma água parada para ser uma água em movimento. Quem sabe algo que está parado dentro de você, que se estivesse em movimento, operaria um grande milagre de Deus na sua vida, mas está parado. Porque a água que, ou qualquer coisa que alguém não move ou não se move naquilo mais, a tendência é ficar parado. Coisa que a gente prefere esquecer, porque eu já lutei tanto, o Senhor sabe que eu já me esforcei tanto. Quando eu tinha certa idade, eu tinha um pensamento, eu esperava que aquilo acontecesse, mas agora eu não espero mais. Ou seja, você paralisou a sua fé em relação àquilo que você um dia desejou. Essas águas estão paradas, mas eu quero lhe dizer, eu não quero lhe dizer que todas as coisas vão ser movidas na sua vida e movimentadas a partir desta palavra, mas eu quero lhe dizer que aquilo que é preciso ser movimentado por esta palavra que eu estou compartilhando, que é de Deus, começa a ter um movimento a partir de hoje.
O que estou dizendo é que você vai voltar a ter interesse em coisas que você nunca deveria ter se desinteressado. E naquilo que é para você não ficar ocupando a sua mente, você vai paralisar isso, porque isso não vai fazer nada na sua vida. Mas aquilo que é para você começar a gerir dentro de você, pela palavra que eu estou dizendo, o Espírito vai começar a movimentar isso. E Deus não vai movimentar para te frustrar. Porque nesse quadro aqui, embora o movimento fosse do anjo que vinha do céu, o anjo que vinha de Deus, algumas pessoas ficavam frustradas. Por quê? Elas ficavam frustradas porque via alguém recebendo e elas não. Então a frustração, ela não parte de um relacionamento com Deus, ela parte de uma contemplação de quem está recebendo ou não. E quando você para de se relacionar com Deus e passa a olhar a vida dos irmãos, mas aquele lá recebeu isso, aquele lá recebeu aquilo, e eu não recebo. Então a gente para de pensar no Deus do milagre, no Deus da nossa bênção, para ver naquilo que o outro está recebendo. Aí a frustração chega. É o mesmo caso de um funcionário que vai trabalhar pensando em outro nível e fica pensando, eles lá ganham mais do que eu, mas eu aqui que faço tudo para dar lá de mão beijada para eles, nunca vai prosperar, nunca vai crescer. Mas se você tiver entendimento que aquilo que você faz é importante, daqui a pouco algo divino, eu estou falando pelo poder de Deus, algo divino vai acontecer. Deus vai fazer um movimento, aleluia. E você que estava sempre cultuando a Deus com aquilo que você fazia, não obstante que aquilo municiava pessoas para elas se promoverem, você nunca, mas você sempre fez da melhor maneira possível. O patrão nunca viu, o chefe nunca viu, e às vezes o chefe via, mas importava para ele deixar você fazendo porque aquilo beneficiava. Deus está vendo, Deus está vendo, e é Ele quem libera o milagre maior na sua vida. Por isso que a Bíblia reitera, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Você pode dizer isso? Pode repetir comigo? Mais importa agradar a Deus do que os homens. Pode dizer de novo? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E o texto aqui está dizendo que ele sabia que depois do movimento, depois que a água que era movida, qualquer um que ali descesse sarava de qualquer enfermidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o movimento divino na nossa vida faz toda a diferença. Quando o mover de Deus não acontece na nossa vida, nós ficamos sequiosos. A gente pode ter tudo, mas somos como se não tivesse coisa alguma, não conseguimos desfrutar. Por quê? Porque não há um mover de Deus na nossa vida. Quantos aqui, ou quantos que estão aí, ou quantos que estão morando, vivendo nesse mundo agora nesse tempo, ou já viveram, já tiveram oportunidade de serem pessoas felizes, realizadas, mas não observaram, não valorizaram aquilo que chegou às suas mãos? Talvez esteja falando para você que talvez muitas coisas já passou pela sua mão, que você hoje desejava ter, mas naquilo quando chegou à sua mão, você não valorizou a medida. Quantas pessoas perdem a família, quantas pessoas perdem o trabalho, perdem o emprego, e depois pensam, poxa vida, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não teria feito daquela maneira, eu teria agido de forma diferente, aí não teria perdido, aí teria mantido. Pois bem, eu não estou aqui para lançar sepultamento nas suas emoções, mas estou aqui pela palavra para dizer que, embora aquilo possa nunca voltar, Deus vai mover com as suas águas, com o seu movimento em alguma coisa na sua vida. O que eu quero lhe dizer é que o movimento de Deus vai fazer você se sentir vivo, vai fazer você se sentir viva. Você pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que há 38 anos aquele homem se achava enfermo. Versículo 6 diz que Jesus o viu. Como que Jesus o viu? Olha aí, pessoal, no texto do versículo 6. Deitado. Jesus o viu deitado. Talvez você vai explicar assim, tá vendo? Essa é a razão porque ele não viu o movimento primeiro que todo mundo, eu não chegava lá. Só quero te lembrar que ele era coxo, leso dos pés. Seu movimento não era igual ao dos outros. E esse homem tinha um problema. Vamos lá, eu já falei, vamos voltar a ele.
vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse para ele: você quer ficar sadio? Você quer ficar são? Só quero te lembrar que era uma multidão de gente que necessitava de um milagre ali. Ele era uma pessoa deitada, ou deitada entre tantos que estavam ali. Sabe o que eu quero asseverar nisso? É que embora houvesse ali muitos enfermos, muita gente necessitada, e ele estava deitado, e deitado igual a ele havia um monte de gente, Jesus o viu, Jesus o enxergou, Jesus o contemplou. E a palavra diz que o enfermo não disse Jesus porque ele não sabia que era Jesus. Mas o que me chama a atenção neste episódio é que, não obstante ao fato de ele não saber que era Jesus, ele não se irrita com Jesus. Ele disse: você não está vendo aqui como eu estou? Você me pergunta se eu quero ficar são? Não, eu estou aqui para ficar olhando a miséria dos outros. Claro que eu quero ficar curado. Ele não diz isso, não há sinal aqui de irritação. E na verdade nem uma palavra que foge ao respeito. Quando ele se dirige a Jesus, ele diz: Senhor. Ele diz: não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, ou enquanto eu tento ir, enquanto eu faço a minha parte, desce outro antes de mim. Então eu quero relembrar você o que eu já disse. Ele sabia da sua dificuldade, mas mesmo assim ele tentava. Você já parou de tentar? Você não crê mais no milagre de Deus? Que na sua vida você já descartou? Não nasci para isso não. Todo mundo pode ter, eu não. Todo mundo pode viver isso, eu não. O que na sua vida você já descartou? Perceba que eu não estou fitando uma coisa definitiva. É você quem tem que pensar nisso agora enquanto me escuta falar da palavra. E o texto diz que Jesus lhe disse. Jesus não lhe disse: poxa vida, mas você é sozinho na sua casa. Jesus não olhou ao lado e gritou: pô, gente ruim, hein? Ninguém ajuda esse homem. Jesus não disse: tu é lerdo, rapaz, não desce anjo nenhum. Jesus não disse: nenhuma água movimentada. Jesus não disse: ninguém aqui nunca foi curado. Jesus não disse nada sobre isso. Eu quero te lembrar que eu estou falando da palavra de Deus. E o primeiro a ter responsabilidade com a palavra de Deus é quem? Sou eu? É você? Não, é o próprio Deus. Jesus não é Deus? Ele não é o Verbo eterno? Ele não é o Logos divino? Ele não é a palavra divina? Não é através da palavra da liberação a partir dele que tudo aconteceu? Não é João quem diz no capítulo 1 que sem ele nada do que foi feito se fez? Porque ela expressa a voz de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Verbo eterno. Era para ele falar: homem doido, vamos acabar com essa brincadeira, com essa falsidade aí, vamos todo mundo embora. Ele não fez isso no pátio do templo, quando as pessoas estavam lá cambiando moeda, vendendo coisas para o sacrifício, ganhando dinheiro lá junto à casa de Deus. Ele não disse: a minha casa, a casa de Deus será chamada casa de oração. Vocês transformaram em covil de ladrão. Pegou um azorrague e começou a derrubar tudo. Ele deveria fazer a mesma coisa, expulsar todo mundo dali. Ele não fez. Mas a Bíblia diz que ele disse para aquele homem que disse que ninguém o ajudava. Ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele esqueceu do tanque, esqueceu do anjo. Ele recebeu a palavra sem saber que era de Jesus. Ele não sabia que era Jesus.
mas era a palavra de Jesus. Era Jesus quem estava ali. Ele não sabia. E talvez você está aqui e ainda não sabe quem é Jesus. Não, eu li na Bíblia, eu venho aos cultos, mas talvez não sabe ainda quem é Jesus. Mas eu quero lhe dizer e profetizo com esse texto que Jesus começa a se revelar para você hoje de uma maneira como você nunca o conheceu. Aleluia, você recebe essa palavra? Você retém ela no seu coração? Então abre o coração para o reino de Deus. Abre o coração, receba as batidas de Jesus na porta do seu coração e diga: Jesus, entra, essa casa é sua, faça uma festa aqui, Jesus. Uma das coisas mais interessantes desse texto, uma das, é que ele não sabia que era Jesus, mas ele recebeu a palavra dele, e ele acata a palavra. E algumas pessoas dizem: não, mas se um anjo descesse, não, se eu tivesse uma visão reluzente no meu quarto. Eu nunca vi anjo nenhum com asas assim, branco, nunca entrou no meu quarto assim, acendeu tudo quando estava tudo escuro. Mas eu já vi anjos de Deus personificados em pessoas que foram verdadeiramente instrumentos de Deus para a minha bênção. Eu já vi a manifestação da luz de Deus em vários ângulos da minha vida, e eu sabia, é Deus agindo, é Deus fazendo, porque ninguém pode fazer isso se não for o Senhor. Oh, aleluia. Eu não preciso ver anjo para saber que ele existe, porque está escrito aqui. Jesus ressuscita, aparece aos 10. Judas havia se matado, Tomé não estava, só tinha 10. Estavam trancados no cenáculo. E a Bíblia diz que o Senhor aparece, eles ficam tremendo, e ele diz: Pai seja convosco, sou eu. Calma. Por quê? Porque ninguém abriu a porta para ele entrar. A primeira impressão que eles podiam ter era saber como é que esses caras romanos ou esses caras do Sinédrio entraram aqui. A primeira impressão poderia ser de medo, porque eles estavam trancados para que não acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Mas alguém entra, e eles jamais podiam pensar, estava descartado da mente deles que fosse Jesus, porque eles viram que Jesus foi sepultado. Tem muita gente que não aguarda mais a presença de Jesus em sua vida, não porque não crê que Jesus ressuscitou, mas porque já sepultou um propósito de vida. Ainda que ele apareça aqui, isso não tem mais jeito, o tempo passou. E aí a Bíblia diz que o Tomé chega, está lá 7 dias depois, uma semana depois, e de novo Jesus entra onde eles estão. Mas da primeira vez que ele esteve, Tomé não estava, e quando Tomé chega, Jesus não estava mais, e eles dizem: olha, o Senhor esteve aqui conosco. E o Tomé diz: se eu não colocar o dedo na sua mão onde foi cravejado, se eu não colocar o dedo no seu lado onde a lança o furou, de maneira nenhuma crerei. E ele teve 7 dias para pensar na bobagem que ele falou, mas continuou com a mesma tolice na cabeça. E eu não quero dizer que Deus está te dando tempo para você jogar as bobagens fora da sua cabeça, as tolices, e começar a crer no sobrenatural divino. Mas se você pensou, pega para você, porque eu já falei. E aí ele passou esse período de uma semana, 7 dias ou 8. Jesus chega e vai direto para Tomé. Pode botar a mão aqui, pode tocar aqui. Não, Senhor, mestre. E Jesus diz: porque você me viu, creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram e crerão. Eu sou essa pessoa. Você está aí, você também é. Bata no peito e diga: sou eu esta pessoa. Eu sou bem-aventurado porque eu creio em Cristo ressurreto, ressuscitado. E creio tanto que Ele é o livramento para mim, Ele é a minha salvação, meu libertador, meu curador, meu Senhor, meu pastor, aquele que me guia às pastagens verdejantes, aquele que refrigera a minha alma.
E o inédito aqui é que esse homem não conhecia Jesus, mas ele acatou tanto a palavra de Jesus, que aquilo transformou a vida dele. E aí vem você dizendo que conhece Jesus e não acata a palavra dele? Hein? Pastor, está me batendo, está me dando na cara. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós dizemos que conhecemos ao Senhor, mas não acreditamos totalmente naquilo que Ele diz, naquilo que está escrito aqui. Será que isso aqui só serve para os outros e não serve para nós? Será que a bênção só vai chegar na cadeira do vizinho, não vai chegar na sua? A bênção não é uma questão de cadeira, a bênção é uma questão de coração aberto. E existe um problema maior do que isso, é receber os benefícios de Deus e não os considerar. É impossível que a bênção de Deus não seja unânime para nós aqui. De alguma forma, em algum momento, o Senhor já moveu bastante as águas na nossa vida. Mas o que falta em nós é reconhecimento, é gratidão. Eu tinha uma casa própria, agora eu pago aluguel. Ué, mas você dorme, você mora debaixo de um teto. Qual o detalhe dela ser sua ou pagar aluguel, se você tem a cama para dormir? Você vai ser sustentado por Deus, você não vai ter falta de coisa alguma. Porque você não sabe o que eu estou... Sim, eu não sei mesmo não, mas você está aqui, você deve ter comido hoje, você está de roupa, você não está pelado. Deus me livre, já é feio com roupa. Falando cerca dos homens, já é feio de roupa e sem roupa então fica pior. Olha só, algumas pessoas dizem: eu nasci nu, estou vestido. Interessante que quando eu morrer, a roupa que eu tiver vestido não vai me servir de nada, meu corpo vai voltar ao pó. E quando estiver velando meu corpo, e nenhum de vocês vai velar meu corpo, vocês vão morrendo de mim. Você deve ter falado: Deus me livre, né? Posso estar com a roupa melhor que tiver naquele dia, só está cobrindo coisa que fede, uma carne que já começou a se decompor. E às vezes nós cobrimos algo que Deus está vivificando, nós não celebramos da maneira como deveríamos celebrar. Certo é que o texto diz, que o Senhor diz: levanta, toma a tua cama e anda. Porque a cama não era dessa de madeira que você tem na sua casa, era uma padiola enrolada, uma esteira igual aquela de roça. Não sei se você já morou na roça, aquela esteira que enrolava assim, que é feito da coisa da banana, não é verdade? Da casca da banana, não é assim? Trançado, não é? Sim. E secava e se enrolava. Legal aquilo, não é verdade? Você já deitou numa esteira daquela? Você nunca viu o chão tão perto de você. É uma maravilha. Uma maravilha, e graças a Deus pelas esteiras, sem problema algum. Logo aquele homem ficou sadio, pegou a sua cama e partiu. Até aquele dia, aquele homem era carregado àquele lugar. Nem a cama dele ele podia carregar, era a cama que o carregava. Ele era movido pela simbologia do problema. Qualquer pessoa que o visse estava estampado o seu problema. Você é desse tipo? Para numa fila do banco ou do INSS para fazer alguma coisa em qualquer lugar e já começa a falar seu problema para todo mundo. Você já ficou numa fila em que as pessoas, ao invés de ficar quieta ou falar alguma coisa de bom proveito, já começam a falar coisa ruim? Fila então de médico é uma desgraça. Meu parente, esse problema que você tem, minha mãe morreu disso aí. A pessoa já vai morrendo ali na hora, até desiste. Eu não quero mais a ficha não, não quero mais o médico não. E esse doutor aqui, ele ia, doutor Caveira, já matou um monte. Aí fica olhando de cima e embaixo, assim, já vai levar você também, já vai você para ele. Tem gente que não tem o que dizer, fica falando bobagem. Se você não tem uma palavra que vai ajudar a pessoa a crer em Deus, a ter um bom relacionamento com Deus, fecha a boca, fica quieto, se enterre dentro do seu problema e deixa de passar ele para os outros.
Deus tem algo melhor para você hoje. Hoje é dia de você cuspir fora todo esse negócio e ser liberto dessa escravidão, desse genes, desse problema. Ah, minha mãe morreu assim, minha avó morreu assim, meu tio morreu. Você sabia que lá todo mundo na minha família morre de coração? Na minha família, deixa eu contar um particular, todo mundo morreu com o coração. Na minha família todo mundo morre de coração. Para o coração. Ué, porque todo mundo morreu de problema de coração, eu vou morrer? Não, eu vou me cuidar. Se Miriam estiver ligada agora, vai falar: eu já marquei cardiologista, você não foi. Fofoqueira, fica quieta. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que eu não preciso aceitar esses genes de malignidade na minha vida só porque alguém da minha família teve, porque Jesus reina na minha vida, a palavra dele está sendo liberada a mim e eu creio no movimento dele. Sabe o que aconteceu? Esse homem pega a cama e vai para a casa dele. A água não movimentou, aquela água ela não moveu, ficou parada, mas dentro dele algo foi movido naquele momento, porque senão ele não teria se levantado. E a palavra de Jesus é: levanta-te e toma a tua cama e anda. Por que Jesus falou para ele, pastor Enéas: levanta, toma a tua cama e anda? Porque ele nunca conseguiu se levantar para ir naquela água que o anjo movia. E ele precisava crer que tudo aquilo que ele tentava fazer para um milagre que seria ali explícito naquela hora, que ele nunca conseguiu, ele agora ia conseguir por causa da palavra que moveu o seu coração. Prova que o seu coração foi movido antes do milagre, que ele fez algo que ele nunca tinha feito e não podia fazer. Antes dele se levantar, a água foi movida dentro dele. Eu quero lhe dizer que se algo não for movido dentro de você, tudo vai continuar da mesma forma. Só que anjo não tem acesso dentro de você. O anjo só tem acesso no exterior do seu ser. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Mas nunca na Bíblia um anjo de Deus entrou dentro de uma pessoa, esteve dentro de uma pessoa. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, nas águas do Espírito, é Ele que entra aqui. O Espírito Santo está aqui dentro, está aí dentro, movendo coisas. Enquanto eu compartilho da palavra de Deus, o Senhor, pelo seu poder, pelo seu Espírito, está movendo coisas aí dentro de você. E daqui a pouco vem uma visão, daqui a pouco vem um sonho, daqui a pouco aparece algo, daqui a pouco até um anjo aparece, e você vai vislumbrar algo divino que já foi gerado dentro de você. Aquele homem só se levantou porque a água foi movimentada dentro dele. Por quê? Aí eu gosto de dizer isso quando falo sobre isso. Já peguei sobre isso aqui 5 vezes nesses 17 anos nessa igreja. Porque aquele que mandava o anjo mover as águas, ele próprio veio. Não tem um cântico? Ele não mandou, ele mesmo veio. Ele é a nossa luz, está em nosso meio. Não precisa tocar não, que eu não vou estragar o hino. Ele não mandou, ele mesmo veio. Ele é Jesus, ele é a nossa luz, está em nosso. Se não for assim, deveria ter sido. O compositor fez errado o hino. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Um rio que flui do teu grande amor. Rio de Deus está aqui. É hora de alguma coisa ser movida na sua vida. Se liga nisso agora em nome de Jesus. Felipe, você está aí atrás da câmera nos abençoando. Deus tem uma bênção para você também. Pessoal aí do Comunicar, Deus tem uma bênção para vocês também. O Rio de Deus está aqui.
para ministrar a nós aquilo que convém ao Senhor. A água parada Ele queria que fosse movida. Muitas vezes Deus vem e move dentro de nós e a gente paralisa. Não, você vai crer de outra forma a partir de agora. Você não é uma questão de ajudar Deus, não é uma questão, mas é uma questão de colaborar com Deus no seu milagre. Aquele homem não relutou, ele não disse: o senhor sabe que eu não posso carregar essa cama, o senhor sabe que eu não posso ficar de pé, eu sou leso dos pés, sou coxo. Não, o que a Bíblia diz é que ele logo se levantou. Por quê? Porque a palavra o levantou. Foi a palavra de Jesus que o levantou. E a palavra do Senhor está levantando você hoje, está te erguendo, está movendo esse negócio parado, esse tanque parado aí na sua vida. Aí ó, o anjo não sei se desceu, mas a palavra está aqui, já está agitando as águas do seu coração, já está trazendo um movimento nas águas do Espírito. Movida pelo Espírito, o milagre de Deus acontece. Nós vamos cantar de novo aqui. Existe um rio, Senhor, que foi do seu grande amor.